Após termos visto todos os tipos de alvenaria, vamos abordar novos sistemas construtivos dentro da arquitetura. Vamos iniciar pelo steel frame, também conhecido como light steel frame. Essas duas nomenclaturas se referem à mesma coisa. O steel frame, apesar de ser considerado ainda uma inovação aqui no Brasil, ele desde o desde o início do século XIX, esse sistema construtivo ele já é bastante ativo nos Estados Unidos e Europa de uma forma geral. Tá? Nos Estados Unidos, por volta de 1933, já data-se do princípio desse sistema construtivo. Os americanos buscavam os métodos rápidos e produtivos para poder ter a construção das suas moradias. Tudo isso face à Segunda Guerra Mundial. Tá? Então tinha uma necessidade grande de se ter uma produção, de poder estar buscando todo esse crescimento. No final dos anos 90, nos Estados Unidos, praticamente 30 a 40% das obras americanas, das moradias, das residências construídas nos Estados Unidos eram realizadas em steel frame. Tá? Então a gente tem um processo aí bem interessante nesse sentido. Então, desde os anos 30, a gente já tem esse processo encaminhando em desenvolvimento. No Brasil, isso já é uma coisa bem mais recente, por volta de 1980, 50 anos depois, é que a gente começa a ter o sistema construtivo steel frame e ainda não é plenamente aceito pelos brasileiros por preconceito. Tá? O steel frame ele é um sistema construtivo que ele é todo baseado, ele é estruturado em perfil de aço ou perfil de madeira. Você monta a alma da estrutura através desses perfis galvanizados, tá? E a gente consegue ter um resultado bem interessante na fabricação desse processo. Ele é bastante flexível, ele permite que a gente trabalhe com diversos tipos de materiais de fechamento e de isolamento. A gente consegue trabalhar isso, como a gente vai ver a seguir, de uma maneira bem legal, bem intensa. Então o steel frame ele tem uma versatilidade, uma flexibilidade grande para que a gente possa estar trabalhando. Sem falar também que é previsível o seu custo. A gente sofre muito em estar querendo orçar obras no Brasil em razão de nunca a gente conseguir ter um planejamento em função da alteração dos custos. Tá? Com o steel frame, pela velocidade, pela agilidade, a gente consegue prever isso de uma maneira assim, muito mais fácil, muito mais direta. Dentro das várias características do steel frame, ele é todo revestido com gesso acartonado. E existem algumas modalidades de gesso acartonado que eles são muito mais resistentes ao fogo. Então, quer dizer, a duração, a permanência da resistência para o fogo ele é bem maior. Vai pegar fogo como qualquer outro material, mas ele resiste por um período maior ao fogo. Temos aqui vários processos que a gente vai trabalhar com a construção. Nessas imagens dá para a gente ver que dá para a gente propor, montar a estrutura, depois apenas sair revestindo o steel frame. Tá? Praticamente 90% do material, da alma que a gente trabalha hoje é em aço galvanizado. A madeira ficou-se em segundo plano em razão do custo e até mesmo da durabilidade. Então o steel frame ele permite essa versatilidade, essa flexibilidade em estar realizando a obra de uma forma mais coesa. A gente consegue estar planejando toda ela dentro da oficina, onde a gente cria todos os painéis, aí traz os painéis para o local da obra e eles são diretamente montados. Tá? Então existem comparativos entre a madeira e o aço. E a gente vai ver que atualmente a distância é muito grande entre os dois. Tá? O aço galvanizado, pela durabilidade e pelo custo, ele acaba se sobrepondo
e você tendo aí 90 a 95% das obras realizadas com eles, tá? Então, a gente fala que essa escolha entre aço e madeira vai do gosto, mas vai principalmente do bolso, tá? Que é um custo significativo na hora de você tomar essa decisão. Mas é o processo muito parecido, porque você monta toda a fabricação, todo o levantamento dos painéis é feito de forma antecipada e na obra só acontece levantar e encaixar nos posicionamentos adequados. Uma coisa que é bem interessante no steel frame é a forma como ele é feita a distribuição das cargas. Você não tem pontos isolados de carga. O bumbo de pressão que existe, né, nessa obra, ele é dividido por toda a obra. Então isso permite que seja trabalhado com uma fundação do tipo radier, que é a fundação com o custo mais acessível que nós temos hoje em dia. Isso já é um percentual bastante interessante no processo de fabricação. E as chapas para fixação desses painéis e dessa estrutura em relação ao radier, ele é bastante simples, porque são feitos furos, os pinos de fixação, e são parafusados toda a base. Então, permite uma agilidade muito grande nesse processo construtivo. Tá? Aqui demonstra isso que eu estou falando, a maneira como é feita a fixação da chapa galvanizada junto ao radier, onde você trabalha com parafuso no sistema parabolt, aquele que você bate, ele trava, ele expande. E uma vez que você colocou esses painéis, você passa a fazer todo o revestimento. Tá? Essas placas de madeira que a gente está vendo aqui, que é do sistema USB, são placas com uma resistência maior. Então ela faz a função de travamento e isolamento de uma maneira muito mais intensa, muito mais precisa no meio de todo esse processo. Então o steel frame cada vez mais ele vem mostrando formas e maneiras da gente trabalhar com bastante agilidade e custo. Uma coisa bastante interessante é o processo de isolamento e das lajes, como que a gente trabalha, como que a gente desenvolve. Todo esse processo ele é feito diretamente com o próprio material do steel frame, com as próprias chapas galvanizadas. Você consegue estar fazendo o revestimento com USB, que são as placas de madeira, depois você vem com o revestimento com as placas que você pode estar trabalhando, são placas cimentícias que você trabalha e faz todo esse isolamento. A parte de piso de lajes, o concreto ele é aplicado diretamente sobre toda a forma que a gente faz, travando com o sistema de chapas galvanizadas. Então ele é muito interessante. Olha, nessas imagens nós temos como é feito o processo das lajes. Você faz toda a base, toda a forma dela com a própria estrutura galvanizada, aí é feito apenas o lançamento do concreto acima dessa estrutura. Então isso permite uma velocidade muito grande, um resultado bem interessante. Tá? Então aqui a gente tem as formas que a gente pode estar trabalhando, os tipos de revestimento que vem acima, ou seja, a gente vem então só acompanhando esse detalhe. A estrutura de aço galvanizado ou madeira, tá? Mas como 95% é em aço galvanizado, vamos trabalhar com isso. Tá? Você pode trabalhar com isolamento, com lã de PET, lã de rocha, lã de vidro, existem várias coisas. É feito a placa de USB ou a placa de galvanizado também, que na realidade serve para você poder apenas estar fazendo o papel de forma, é colocado uma ferragem, uma malha, como se fosse uma laje maciça convencional, é aplicado o contrapiso no concreto, que acaba gerando então para a gente um concreto armado, é feita a regularização e por você estar trabalhando com
a estrutura galvanizada, você consegue um nivelamento quase que perfeito. Dá para a gente trabalhar com a famosa laje nível zero, aquela que não tem necessidade de fazer contrapiso após isso. E automaticamente, ou você aplica uma manta asfáltica, onde você tem áreas úmidas, como cozinhas, banheiros, áreas de serviço, e sobre ele já aplica o revestimento, o piso que é desejado. Os revestimentos que a gente tem, existem as camadas, as infinitas camadas que a gente pode trabalhar. A gente tem a estrutura sendo feita, o isolamento que fica dentro da estrutura, as placas de OSB interno e externo, o gesso acartonado para o lado interno, e do lado externo a gente trabalha com uma manta que vai fazer um revestimento, vai dar a impermeabilização, e a placa cimentícia fazendo o acabamento externo. Então esse é o processo que a gente tem na execução das camadas do steel frame. Tá? Aqui a gente vê mais alguns detalhes do sistema construtivo. Tá? Não confundir essas placas com a placa de aglomerado, com as placas de madeirite que tem no mercado. É uma placa que ela é realizada, a compressão da forma na hora de executar, ela é feita num sistema cruzado que permite uma resistência muito maior. Resistência e isolamento termoacústico. Isso que é muito importante. Novamente, as etapas que a gente tem dentro desse processo. O steel frame, para contrariar o que muita gente permite, ele não é apenas destinado a habitações de pavimento térreo. Existem aí vários casos de construções feitas com até 8 pavimentos. No Brasil e no mundo de uma forma geral, a gente encontra muito esse sistema construtivo nas linhas hoteleiras. A gente tem a rede Ibis, a rede Novotel, não lembro quais outras nesse sentido, mas são redes que utilizam bastante desse sistema construtivo do steel frame nesse processo de fabricação, face à velocidade da execução das obras. Tá? O processo de escadas, todo ele também é montado com steel frame. Essa maneira de você estar recortando, parafusando, é fácil porque você põe as medidas com bastante precisão. Todo o sistema é feito através de encaixes e parafusos. É muito legal a gente saber, a gente tem a família de parafusos dentro do steel frame. Existe aí uns 20 tipos de parafusos diferentes que são aplicados durante a execução e montagem dos painéis. Toda a parte hidráulica e elétrica são diretamente feitos antes do revestimento, antes da colocação das paredes. Na sequência, vamos ver vídeos que falam a respeito desse processo construtivo.